Bom dia, boa tarde, como estão vocês? Estão tudo bem? Estudando bastante? Enfim, criança, hoje nós iremos dar continuidade às nossas aulas e iremos estudar na aula de ciências mais um pouquinho sobre as plantas. Na verdade, nós iremos aprofundar os nossos conhecimentos a respeito das plantas, porque lá na aula passada, não é nem aula passada, vamos dizer assim, no bimestre passado, né? A gente conheceu mais um pouco sobre as plantas, né? Como é o habitat das plantas, né? As plantas terrestres, as plantas aquáticas, aéreas, né? E enfim, a gente foi conhecendo um pouco sobre as plantas. E agora nós vamos dar continuidade e aprofundar mais um pouco sobre o conhecimento dessas plantas, tá bom? Então, antes de tudo, quero que vocês peguem o livro de vocês para acompanhar a Tia Sol. Nós estamos iniciando um novo bimestre, né? Então, vocês pegam o livro, é o primeiro assunto, e vamos estudando junto com a Tia Sol. À medida que eu for passando o conteúdo, vocês vão observando no livro de vocês, tá bom? Prestem bastante atenção, escutem, façam a leitura, façam um resumo desse conteúdo, copiem no caderno de vocês, copiem uma folha avulsa. Vocês têm condição de fazer isso, então aprofundar o conhecimento não é só assistir o vídeo, não é só olhar o livro de vocês, é fazer resumos, é escrever o que vocês entenderam, perguntar à mamãe, pesquisar em outros livros, inclusive até no livro do primeiro ano de vocês, do ano passado, vocês podem estar pesquisando que vai ter sobre o nosso conteúdo e vocês vão estar o quê? Peguem as imagens, falem daquela planta, falem daquela semente, falem das frutas. Então, é uma forma também de vocês estar ampliando os conhecimentos de vocês, tá bom? Tá bom? Procure um lugar silencioso para assistir as aulas de vocês. Estejam atentos, tome um banho, fique bem relaxado. Não é momento de só pegar a atividade e fazer por fazer. É fazer para entender, porque vocês estão em casa agora. A Tia Sol não está aí bem pertinho de vocês para esclarecer dúvidas. Mas o nosso vídeo, a nossa aula online é uma forma da Tia Sol estar passando, aprofundando um pouco mais sobre o nosso assunto. Então, procure um lugar reservado, um lugar calmo. Assim como vocês nas nossas aulas do Zoom ficam em um quarto ou numa salinha só vocês, façam o mesmo com as videoaulas, assistam, repasse para os colegas, mandem uma mensagem, você entendeu o assunto? Eu entendi, eu posso lhe explicar. Pegue uma garrafinha de água, coloque do seu ladinho, ligue o ventilador, tá bom? Fique num lugar tranquilo, onde vocês possam estar aprofundando os conhecimentos de vocês sem ser incomodado ou perturbado por alguma coisa de fora, tá bom, criança? Fora do que vocês estão fazendo. Vamos fazer nossa oração inicial? Vamos pedir a Deus para que Ele possa nos proteger, para que tudo isso possa passar e que possamos nos reencontrar e fazer um grande evento, uma grande festa, com fortes abraços, com muitos sorrisos, tá bom, crianças? Tudo isso vai passar, é questão de tempo. Deus está no comando, Ele não dorme e Ele está olhando por cada um de nós. Vamos fazer nossa oraçãozinha inicial. Hoje eu quero rezar com vocês, fazer uma oraçãozinha do Pai Nosso, tá bom? Então fechem os olhinhos, respirem fundo, vamos lá? Respirem fundo e vai dar tudo certo. Vamos fechar os nossos olhos? Querido Papai do Céu, hoje eu vou te agradecer com um lindo Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Que Jesus esteja presente em nossas vidas, de manhã, de tarde, de noite, no nosso acordar e no nosso dormir. Na hora do nosso almoço, junto com a nossa família, protegendo a cada um de nós. Tá bom, crianças? Que vocês tenham um abençoado dia. Vamos lá.
eu falei para vocês, nós vamos dar continuidade aos estudos sobre as plantas. E está aqui as plantinhas, né? Está aqui os diversos tipos de plantas, porque nós sabemos também, crianças, que as plantas também, elas são chamadas de vegetais, né? Então, quando a gente estuda sobre os vegetais, nós estamos também estudando sobre as plantas. E elas são consideradas ser vivo. Por quê? Alguém sabe me explicar por que as plantinhas são consideradas seres vivos? Será que elas falam como a gente? Elas andam como nós, crianças? Não, elas são consideradas ser vivo porque elas nascem, elas crescem, elas podem reproduzir e depois, um dia, quando elas estiverem bem velhinhas, elas vão se desgastar com o tempo e irão se acabar como todo ser vivo, tá bom? Então tá aí os diversos tipos de planta, tem planta aérea, planta terrestre, tem flores, tem suculentas que são chamadas, tem as nossas flores, planta do cacto, né? Da nossa região mais seca. A gente estudou também isso na nossa aula passada. Enfim, e também ela possui a capacidade de reproduzir e dar origem a novas plantas. A gente vai ver como é que isso pode acontecer, tá bom? Elas podem viver presas nos galhos ou em outras plantas ou cerca, né? Isso a gente pode encontrar de que forma? Plantas aéreas, né? Quando a gente fala assim, onde podemos encontrar as plantas ou vegetais? Elas podem viver presas nos galhos ou em outras plantas ou cerca. Aí nós estamos falando de uma planta aérea. Mas elas também podem viver fixadas no solo, né? Que é na nossa terra, a terra. Elas podem ser fixas no solo. É o que nós chamamos de plantas terrestres. Elas também podem viver, tem plantas também que vivem dentro da água, são a que nós chamamos de planta aquática. Não tem só esse modelo, existem outras. Em especial, nós temos a Vitória Régia, que também ela também é uma lenda, né? Tem até uma lenda chamada Vitória Régia, que ela é lá da Amazônia, tá bom, crianças? É uma folha bem grande. Lembrando que a folha fica em cima, por quê? Porque a folha precisa respirar. E dentro da água, a folha ela não vai respirar. Só fica dentro da água, bem lá enraizada, bem embaixo, bem mesmo no solo, a raiz. E vamos conhecer também, criança, nesse sentido, nós temos as partes das plantas, né? E na natureza existe uma variedade grande de plantas, né? E por isso que vocês podem ver aí, lá no começo a gente mostrou várias plantas, né? Planta grande, planta pequena, planta gigantesca, né? Planta que vocês podem ser plantadas no quintal de vocês e elas vão crescer, outras vão ficar bem pequenas, né? Umas que vão ficar bem grandes que vocês não vão nem vão passar de vocês, do tamanho de vocês, do tamanho do papai, né? E tem plantas que vivem pouco tempo e plantas que vão viver mais de 100 anos, né, crianças? Então, existe uma variedade de vegetais ou plantas. Plantas que podem ser pequenas, que são chamadas ornamentais, e plantas bem grandes. Na nossa aula passada a gente até falou, né, dos tipos de planta, que são as árvores menores, tem os arbustos, que são bem menores, né, do que uma árvore maior, e tem as árvores rasteiras, né, que são bem menor ainda do que os arbustos, e as gigantescas. Criança, nós estamos aqui vendo que as partes das plantas, como vocês podem observar, a planta ela tem todas as partes, igual nós seres humanos. Nosso corpo é dividido em pequenas partes. Nós temos a cabeça, o tronco e os membros superiores e os membros inferiores. Então, o nosso corpo pode ser comparado também com uma planta. Olha só aqui essa plantinha. Os nossos pés, geralmente, eles são para apoiar o nosso corpo no chão. Certo? Ele vai sustentar o nosso corpo, é por isso que a gente tem que exercitar, né? Para que os nossos pés fiquem fortes para sustentar todo o peso do nosso corpo. Aí nós temos a raiz. A raiz ela fica fixada no solo e quando ela fica bem fixada no solo, ela consegue sustentar toda a parte superior da planta. Depois da raiz, nós temos o caule, que está bem apontadinho aqui. Vão fazendo a leitura que vocês vão observar.
Vamos deixar um pouquinho essa preguicinha de lado, botar ela bem debaixo do nosso travesseiro e vamos fazer a leitura junto com a tia Sol. O caule, criança, vocês podem ver, ela vai dar firmeza, ela vai sustentar todo o arbusto, né, da nossa árvore. Mas em cima, como vocês podem ver, esses grãozinhos, eles são chamados de frutos, né? E esses frutos, eles não vêm por acaso. Primeiro nascem as flores, né? Que está lá em cima, bem bonita. E tem as folhas, que as folhas, criança, é que vocês vão ver mais na frente qual é a função de cada um deles, tá bom? E bem debaixo, lá no nosso chãozinho, próximo à raiz, nós temos as sementes. E essas sementes, elas saem justamente ou do fruto ou ela cai das flores, tá bom, criança? Então tá aí as partes das plantas: raiz, caule, frutas, folhas, flores e sementes. Parte das plantas e suas funções. Vamos ver primeiro a raiz. Criança, a raiz, ela fixa a planta terrestre no solo, né? Tanto a terrestre como a aquática também, ela vai ficar lá no solo. Só que a aquática a gente não vê a raiz dela, mas ela fica fixada lá no solo, bem embaixo daquela quantidade de água. Ela retira da terra a água e os sais minerais que a planta precisa para viver. Então, quando você joga água na plantinha, né? Então ela vai sugar, a raiz vai sugar aquela água e vai transferir através do caule para todo o arbusto em cima, que é a parte verde, tá bom, crianças? Aqui nós temos o nosso caule, né? O caule é o que eu falei para vocês, que é a parte que vai sustentar, né? A parte que vai sustentar todo o arbusto. O caule sustenta a planta. Ela leva água e sais minerais para todas as partes da planta. Vocês observaram que primeiro a raiz ela vai sugar a água e os sais minerais e depois o caule vai ter essa função de, além de sustentar o arbusto total da planta, ela vai levar a água até a parte verde, tá bom, crianças? Aí nós temos a folha. Qual é a função da folha, tia? A folha é a principal responsável pela respiração do vegetal. Vocês lembram que eu falei para vocês que a planta aquática, ela fica dentro da água, só que a folha dela fica em cima. Por quê, tia? Porque a planta precisa respirar. E para que ela possa respirar, a folha tem que estar na parte de cima para que ela possa, né, respirar, trazer essa respiração para o vegetal. Nós temos também as flores. Gente, a flor é o órgão de reprodução da planta. É através da flor que a planta vai reproduzir e vai gerar os frutos, tá bom? Nesse período agora, no nosso período da região Nordeste, nós temos um exemplo muito grande para vocês, interessante, que é justamente o pé de caju. O pé de caju, primeiro, enche de florzinha, o pé de caju e o pé de manga. Enche de florzinha. Quando ele tá bem cheio de florzinha, você pode observar que a mamãe diz assim: nossa, esse pé de caju vai dar bastante caju. Por quê? Quanto mais florzinha, mais nós sabemos que essa planta vai ter bons frutos, tá bom, crianças? Aqui nós temos um fruto, que o fruto ele protege as sementes. As sementes geralmente ficam dentro dos frutos. Professora, mas você também falou que existem flores que carregam semente. Sim, existem flores que carregam semente, mas geralmente as sementes ficam dentro dos frutos e o fruto tem a função de proteger a semente para que ele não caia. Quando ele cai, a partir do momento que a semente cai no solo, que é a terra, aí vai gerar novas plantinhas, tá bom? Então, criança, como as plantas se reproduzem? Existem plantas que não florescem. Como vocês puderam observar aqui, que a tia só falou para vocês, existem plantas que não florescem. Por quê, tia? São chamadas, geralmente vocês perguntar a mamãe ou papai, eles vão dizer que essa planta ela é macho, né? Ela não reproduz porque é uma planta macho, né? E tem a planta fêmea e a planta macho. Só que tem plantas que não florescem mesmo. Elas nascem de que forma? Elas podem nascer de mudas ou também de brotinhos. Mas o que são esses brotinhos, tia, que a senhora está falando? Eu não estou entendendo nada. Essas plantas, esses brotinhos, são os pontinhos escuros que ficam bem grudadozinho no próximo
debaixo das folhas, tá bom, criança? Deixa eu só mostrar pra vocês onde é que fica aqui, ó. Tá vendo aqui a folha? Então, ela fica bem aí nesse pertinho da folha, junto com o talozinho da planta, tá bom, crianças? Então, as plantas, elas se reproduzem através de sementes, né? E também através de mudas. Vocês podem ver que tem aqui uns que estão dando brotinho, tá bom? Tem uns que estão dando os brotinhos aqui. Tem também as hortaliças também, que também elas se reproduzem através de mudas. Mas, tia, tem outras formas? Tem, através de semeadura. Como vocês podem ver aí o alface também é reproduzido através de semeadura. Que outros produtos, tia, podem ser através da semeadura? E o que é essa semeadura? A semeadura é quando um homem, o ser humano, vai plantar, né? Ele vai plantar, vai semear aquela terra e vai plantar novas plantas. Quais são eles? Arroz, milho, soja, feijão, eucalipto, legumes, através de mudas ou de sementes. Tá bom, crianças? Então, muito obrigada pela atençãozinha de vocês. Deixa aí uma rosa, tia Sol ama rosa, essas rosas vermelhas. Eu acho elas tão lindas. Assim, dá a intenção de agradecimento, de querer bem, né? Elas são tão lindas, cada pétala dela é muito linda. Então, eu quero agradecer vocês pela atenção de vocês. Espero que vocês entendam o que a tia Sol falou, procurar pesquisar, escrever. Quando vocês escrevem, vocês estão melhorando a letra de vocês estão praticando a leitura, vocês estão aprofundando o conhecimento de vocês sobre esse assunto. Crianças, fiquem com Deus, estudem bastante. O nosso ano não está perdido e nem parou, tá bom? Sigam as medidas protetivas. Fiquem em casa, evitem sair, tá bom? Evitem contato com outras pessoas. Lavem bem as mãos de vocês, crianças. Esse é um dos meios mais eficazes para a gente combater essa doença. Lavar as mãos bem lavadinhas, usar o álcool em gel e usar a máscara, tá bom? A tia Sol tá morrendo de saudade de vocês. Confie em Deus, tudo isso vai passar e logo, logo nós iremos nos encontrar, tá bom? Um forte abraço bem virtual, um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.